Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no Ar, mostrando hoje que o trabalho de sensoriamento remoto no INPE continua produzindo dados, inovação e mão de obra qualificada para a ciência brasileira. Você vai conhecer a doutoranda do Instituto, que ganhou prêmio internacional na Espanha, e também o trabalho realizado por alunos e pesquisadores junto à Universidade Federal do Grande ABC no projeto C-Favelas, que criou o primeiro cubo de dados sobre favelas do mundo. Antes, porém, a gente mostra outro resultado do trabalho de sensoriamento remoto do Instituto, os dados de desmatamento que apontam queda nos índices de desmatamento da Amazônia neste último período. Acompanhe. O INPE, acho que não é novidade para ninguém, mas é sempre bom a gente mostrar que o INPE mantém dois sistemas de monitoramento funcionando o tempo todo. O PRODES, que é o dado que nós vamos divulgar agora, que é o dado oficial que faz a medida do desmatamento, é o dado que é usado pelo governo brasileiro nas negociações, formulação de política pública, tudo isso, né? A gente trabalha com satélites aí, Sentinel, Landsat, na casa de 10 a 30 metros para fazer esse monitoramento, e temos cada vez mais avançado em tecnologias, desenvolvendo lá dentro do INPE, usando tecnologias, algoritmos com inteligência artificial e computação em nuvem para fazer esse monitoramento. E o segundo sistema é o DT, que é um sistema de alertas rápidos que a gente encaminha todos os dias para o pessoal do IBAMA, para as secretarias estaduais de meio ambiente, para, enfim, todos que trabalham com monitoramento e fiscalização, que é para poder ter as ações em tempo, né, e conter o desmatamento. O próximo, por favor. Bom, para fazer essa estimativa, né, no PRODES para a Amazônia, como é uma área muito extensa, são mais de 500 tiles, né, 500 imagenzinhas, aqueles quadradinhos lá que recobrem toda a Amazônia. Durante o ano ainda, né, a gente faz o que a gente chama da área prioritária, tudo isso que está em vermelho ali. Essa área prioritária ela tem que cobrir no mínimo 90% do PRODES do ano passado. Esse ano a gente cobriu 95%, no mínimo 90% do DT desse ano, a gente cobriu 98%, e cobrimos também 95% da área que foi detectada como queimada nesse intervalo que se passou. Foram analisadas 282 imagens que recobrem também os 81 municípios prioritários definidos pelo MMA. Próximo. Para isso, como eu falei, o INPE vem desenvolvendo tecnologia, né, cada vez mais para poder usar a computação de nuvem para fazer esses mosaicos de imagens, aonde ainda tem problemas de imagens com cobertura de nuvens. A gente sabe que a área tropical é sempre mais complexo a questão da presença de nuvens. Nós temos usado, já é o segundo ano que nós usamos os dados de radar, de maneira que 100% da superfície foi monitorada, não existe mais uma área não monitorada desde que a gente está usando esses dados de radar. Próximo. E esse ano a gente tem aqui a alegria de vir apontar uma queda aí de 11,8% no desmatamento para a Amazônia. Nós estamos, a estimativa é de 5.796 quilômetros quadrados para esse período. É o quarto ano consecutivo de redução, depois veio de uma alta de 8 anos, quarto ano, a menor taxa em 11 anos, né, e a terceira menor série de toda a série desde 1988. O próximo. Como eu falei lá, comparativamente ao ano passado, 11,8% de queda, a gente consegue ver a manutenção dessa tendência de queda. O próximo. Quando a gente olha um pouco mais distante, né, para o ano de 2022, a gente percebe que essa queda já é acima de 50% da área que foi desmatada lá em 2022. Isso mostra que essa tendência é uma tendência que está se mantendo ao longo dos anos. Próximo. Um outro ponto que a gente quer chamar a atenção também, que ainda que exista essa queda do desmatamento, a gente está percebendo isso nos números, mas uma coisa que vem chamando a atenção é o incremento da área que está sendo desmatada por degradação progressiva, né, que é justamente aquela área onde tem ocorrências de grandes incêndios florestais, incêndios com grande impacto e chega mesmo a levar ao colapso completo da floresta. Essa área ela já foi 7%
10% do valor total lá em 2022, passou para 20%, 27%, e agora em 2025 ela chegou a 38% da área total. Eu só queria aproveitar, desculpa, e chamar a atenção para esses slides. Se nós olharmos o número 3.593 km², isso equivale ao chamado corte raso, ou seja, vai na floresta para desmatar, para substituir a floresta por um outro uso. Se não tivéssemos verificado esse índice de incêndio, nós teríamos o menor índice de corte raso da história desde 1988. Entretanto, com o agravamento das mudanças climáticas, com a seca extrema que a Amazônia sofreu por 2 anos consecutivos, 2023 e 2024, nós tivemos esse índice de queimada que levou ao colapso de 2.203 km² em função de incêndios. Então, nós estamos aí, né, Cláudio, e todo o IBAMA, e todos nós, ministros, né, diante de um desafio enorme com essa nova questão, esse novo vetor de degradação, que são os incêndios, que passam agora, o Andrelinho vai poder mostrar, né, uma série de medidas para reverter esse quadro. Próximo, por favor. Bom, os estados, né, para a Amazônia, as contribuições de cada um dos estados, chama a atenção que os 3 estados, Pará, Mato Grosso e Amazonas, respondem por 80% do desmatamento de toda a Amazônia Legal. O próximo, por favor. Vamos mostrar agora caso a caso. O Tocantins, uma queda aí de 62%. O Tocantins, a área florestal dele ainda é muito pequena, então os números absolutos são muito pequenos, mas uma queda expressiva percentual. Próximo. O Amapá também é um estado que tem, em quantidade absoluta, contribuições pequenas, mas uma queda aí de 48%. Próximo. Roraima, uma queda de 37%. Próximo. Rondônia, uma queda de 33%, já é um estado que tem uma contribuição um pouco maior, né? E sequencial, ele vem caindo aí desde 2021, vem ano a ano caindo esse dado. O próximo, por favor. E o Acre, uma queda aí de 27%, também desde 21 a gente vem percebendo a queda constante na região. Próximo. O Maranhão, uma queda de 26%. Próximo. O Amazonas, uma queda de quase 17%, ainda que com um valor absoluto bastante significativo. O Amazonas, nos últimos anos, né, cresceu e se tornou o 3º maior estado em números absolutos, mas apresentou uma grande queda também. Próximo. O Pará, uma queda de 12%. O Pará é o estado que tem a maior contribuição em termos absolutos. Também tem uma grande extensão florestal, né? Próximo. E o Mato Grosso foi o único estado que apresentou uma tendência de alta nesse período, né? Ele teve um incremento aí de mais de 25%. Foi um estado muito afetado por aquela questão dos incêndios, como a gente mostrou lá, a parte de degradação progressiva. Próximo. Falando agora um pouco dos dados do Cerrado. Vamos lá, por favor. Bom, o Cerrado também tivemos uma queda na casa, coincidentemente, uma queda na casa de 11%, 11,49% de redução, né? Um segundo ano de queda consecutiva, depois de 4 anos aí, e foi a menor taxa dos últimos 5 anos. Medimos aí 7.235,27 km² de supressão de vegetação nativa no Cerrado, né? É a menor área, tá? Próximo, por favor. Bom, o incremento medido lá no Cerrado, como eu falei, caiu de 11,49. O próximo. E ele está muito concentrado na região do Mato Piba, né? É onde hoje se concentra a expansão do Cerrado, né? A expansão do desmatamento está principalmente nesses 4 estados. A gente percebe que cumulativamente ele vem aumentando, né? Em 22, 23 foi 75, passou a 76 e agora já estamos com quase 78% da área
desmatada nesses 4 estados. Ô, Cláudio, eu acho que no slide anterior faltou o acumulado. Eu sei que não quer votar, porque se mostrou só na queda do ano passado para cá. Mas o acumulado não aparece aí. Olha, bom, nós vamos na sequência acumulada, entendeu? 2 anos. Sim, acho que ele ficou depois. Ficou próximo, por favor. Próximo. Os estados, esses 4 estados, então, eles respondem por 78% do desmatamento. O Maranhão respondeu por 28%, com mais de 2.000 quilômetros, né? O Tocantins com 21%, Piauí com 19% e a Bahia com 11%. O próximo. Aqui, acabou, acho que ele ficou fora de ordem, mas olha aqui, quando a gente olha, né, o período comparativamente a 2023, quer dizer, a gente vem de 2 quedas seguidas, a gente já chega aí a 34% de redução quando comparativo ao dado de 2023. O próximo. Para cada um dos estados, agora, o Tocantins apresentou uma queda aí de 26%. Agora a gente percebe o quão os números absolutamente são maiores agora, porque realmente Tocantins é onde ainda tem mais cerrado. A área florestal do Tocantins já é muito pequena. Próximo, por favor. O Maranhão, uma queda de 19%. Próximo. A Bahia, um incremento de 9%. Ainda que, de novo, se a gente comparar lá com os valores absolutos de 23, são valores muito menores, mas ele aumentou um pouco em relação a 2024. Próximo. E o Piauí, com um grande acréscimo percentual na casa de 33%, né? Ele partiu de 1.000 para 1.350 quilômetros quadrados de supressão de cerrado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro das novidades do projeto C-Favelas. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o projeto C-Favelas, que é uma iniciativa que o Brasil Consciência vem acompanhando. Você que está ligado no nosso programa se lembra quando nós anunciamos a parceria entre o INPE e a Universidade Federal do Grande ABC para a utilização do Brasil Datacube como base para um portal que teria dados de favelas. O C-Favela é o Centro de Estudos da Favela, que é um CEPID, né, da FAPESP, então é um projeto de longo prazo. Ele tem a coordenação institucional na UFABC, na Universidade Federal do ABC, e o INPE é um parceiro primeiro importante numa linha temática. Tem 3 linhas, na linha que a gente chama de análise, vamos chamar análise quantitativa de favela, Favela Analytics em inglês, que é análise de favela com dados objetivos, né? E um dos quais eu sou o principal investigador, junto com a Flávia Fonseca, e também o INPE faz parte do board, do principal de decisão do C-Favela. Um dos projetos associados a essa linha é a constituição do que a gente chama do BDC Favelas. No caso específico do BDC Favelas, é uma adaptação da plataforma para a gente trabalhar na produção de dados sobre favelas, né? Produção de dados ligada ao sensoriamento remoto. Então, o que a gente está fazendo é produzindo um front-end, né? Uma forma de interagir com o usuário, e esse pode ser um usuário institucional, no sentido da prefeitura, tal, mas também um usuário institucional do ponto de vista do movimento social. Tá? Então, os movimentos de moradia, os movimentos ligados às melhorias em favelas. Então, o BDC Favela vai ser uma plataforma aberta, livre, oferecendo dados de sensoriamento remoto na resolução que a gente pode ter disponível, focada nas favelas brasileiras, né? E também que acomoda nele uma inovação nessa plataforma, que é acomodar missões de drone específicas. Então, porque o drone, no fundo, hoje é um satélite. O drone produz um dado hoje
com sensores muito parecidos com os satélites que a gente tem, então a gente pode acomodar, só que a resolução é centimétrica. Depois, nós entrevistamos a coordenadora do projeto por parte da Universidade Federal do Grande ABC, a doutora Flávia Feitosa, sobre as primeiras coletas de dados em campo. Foi uma parceria com a Prefeitura de Mauá, que já é uma prefeitura que faz uma série de trabalhos com a UFABC, em particular com o Laboratório de Gestão de Riscos, o LabGris, e nós optamos por fazer esse campo, um campo experimental, na verdade, né? A gente sabe que coletar informações de favelas, de drones, não é como coletar em qualquer lugar, né? Não é uma floresta, são pessoas que estão ali. Então, a gente precisa de protocolos, a gente precisa de teste. Então, foi uma missão exploratória, em parceria com a Prefeitura de Mauá. Então, foram 2 territórios que também são do interesse da Prefeitura, porque são suscetíveis a risco, né? O Jardim Zaira e a Vila Carmina. Jardim Zaira suscetível a deslizamentos de terra e Vila Carmina suscetível a inundações. Portanto, são produtos que já, de início, são do interesse para se pensar esse território. E a ideia foi começar a estabelecer protocolos para esse tipo de coleta, né? Como coletar dados nesse território, que tipo de imagem nós vamos gerar. Então, foram realizados voos com altitudes diferentes, coletados tipos de imagens diferentes, multiespectrais, que a gente chama, mas também imagens termais, que possam subsidiar esses estudos sobre a exposição ao calor. Então, foram 2 dias de campo com todo esse apoio da prefeitura, que foi imprescindível para que a gente possa, inclusive, entrar nesses territórios, porque são colegas, né, da saúde, colegas da defesa civil, que conhecem o território, que conhecem as pessoas que vivem nesses territórios e deram todo o suporte para que esse estudo exploratório, essa coleta exploratória, fosse realizada nesses 2 dias. Agora a gente vai conversar com a Fabiana Ziotti e com o Gabriel Sanzígolo, que são 2 doutorandos do INPE, pós-graduandos na instituição, que fizeram a demonstração de conceito de que o projeto pode funcionar. O trabalho deles foi exibido durante o último World Cup, que é um evento organizado dentro do INPE pelos próprios estudantes. Obrigado a vocês por terem atendido ao nosso convite, Fabiana, Gabriel. Eu gostaria que vocês explicassem para quem está em casa essa questão da demonstração de conceito. Não é algo que seja assim muito trivial para quem não está familiarizado com ciências. O que vocês apresentaram lá no World Cup? Claro, então, olá para todos. A ideia dessa prova de conceito foi justamente trazer o quesito de inovação, que são as imagens capturadas via drone, né? Nosso projeto ele vem de um arcabouço já que vem sendo desenvolvido dentro do Brasil da Itacube. Então a gente traz essa inovação, que é a adição dessas imagens provenientes de veículos aéreos não tripulados. Então, a prova de conceito foi justamente mostrar que é possível, dentro desse cenário de tecnologias que a gente já vinha desenvolvendo no Brasil da Itacube, incorporar essa nova fonte de dados, além das imagens de sensoriamento remoto orbital que já existem, né, estão disponíveis no catálogo. Então, a ideia foi mostrar que isso é viável, é possível, e nós conseguimos fazer uma demonstração mostrando funcionando essas 2 fontes de dados dentro de um portal para exibir essas informações. Gabriel, que tipo de dado o drone pode incluir nesse portal de favelas? O que a riqueza de detalhamento centimétrica do drone acrescenta para a análise? Então, é uma riqueza muito grande, né? Porque quando a gente está falando do dado de sensoriamento remoto orbital, né? O dado de mais satélite mesmo, a gente está falando de uma coisa assim, em torno de, por exemplo, o melhor, que seria um Sentinel-2, a gente está falando de 10 metros de resolução espacial. Isso significa que 1 pixel daquela imagem é o equivalente a 10 metros por 10 metros. E agora, quando a gente está falando de uma imagem de drone, a gente está falando de centímetros. Então, uma cena de drone, por exemplo, você consegue ver se aquela
casa, por exemplo, tem uma caixa d'água, se tem uma fachada quebrada, uma fachada inteira, consegue ver a quantidade de movimento na rua, se a rua está asfaltada ou não. Uma coisa que, quando você está falando de uma imagem de estacionamento remoto orbital, deixa de ser tão claro essa informação, né, porque ela começa a ser muito mais para alvos maiores, né, por exemplo, por todo o trabalho do INPE de detecção de desmatamento e de alertas é todo feito em cima de imagem de satélite orbital, né, porque a gente consegue ter o mapeamento da Amazônia inteira, do Cerrado inteiro. Agora, como a gente está falando de alvos urbanos, né, que é todo o trabalho que vem sendo feito no BDC Favelas, a demanda por um dado mais fino, né, uma resolução espacial em tamanho centímetros com drone, acaba sendo muito mais rico para essa análise do dado urbano, né? Que se você acabar usando só dado orbital, né, de satélite, você perde muita informação dos alvos urbanos, né, em relação à magnitude e as próprias demandas que a UFABC, através do projeto C Favelas, trouxeram para o projeto BDC Favelas, né? A gente até consegue imaginar, pelas imagens que a gente tem, o que é uma imagem sobreposta de sensoriamento remoto de um satélite com essa resolução que você falou, de 10 metros. Mas como é que uma imagem de drone entra nisso? Ela sobrepõe também exatamente igual exatamente na mesma posição georreferenciada de uma imagem de satélite. Aí você pode, como se estivesse naquele Google Maps, você sair do satélite e caminhar pela rua? Sim, a ferramenta que a gente apresentou no WorldCap, chamada BDC Favelas Explorer, é um explorador web, então ele funciona como o Google Maps mesmo, né? É tudo na internet, você não precisa baixar nada, e ele permite você fazer essas operações, ele tem toda uma ideia de camadas, então você pode, para uma dada área, ver a imagem de satélite, ver a imagem de drone sobreposta, desligar uma, ligar a outra e fazer essa operação de visualização, né? Você consegue navegar no tempo, porque a gente tem todo o portal ele é baseado num sistema de visualização temporal, então você consegue ver as imagens de satélite no tempo, voltar no tempo para ver uma mudança, e você consegue ativar ou desativar a imagem de drone para você ver, por exemplo. Deixa eu dar um zoom nesse alvo aqui, que é onde a gente tem o drone, né? Infelizmente a gente não tem drone para São Paulo inteiro, né? Que é o alvo total do projeto, mas para as áreas de estudo, né? Os recortes, a gente consegue dar um zoom numa área específica para ver, por exemplo, em uma precisão de centímetros no lado alvo, né? Dentro das buscas, né, das áreas de estudo do projeto. Então, sim, existe essa opção de você poder fazer toda essa operação de visualização dentro da ferramenta BDC Favelas Explorer. Muito bacana, mas, Fabiana, uma vez que vocês já têm o conceito pronto, quer dizer, o portal já está funcionando, se nós tivéssemos outras imagens, daria para imputar imagens de outros locais de São Paulo? Isso seria feito pelos próprios moradores, porque a gente fica imaginando como é que vai casar direitinho, né? É lógico que os drones mais modernos, eles têm um referencial de latitude e longitude, mas isso é só colocar no sistema e já está tudo certo, já está tudo pronto, ou precisa processar? Não, tem toda a parte de processamento. Como o portal agrega esses dois tipos de dados, então a gente trabalha tanto com a parte dos dados de sensoramento remoto orbital, que aí você tem uma leva de algoritmos e tudo que tem que ser trabalhado em cima dessas imagens para estar disponibilizado dentro do portal. Então, a gente trabalha tanto na parte de infraestrutura, que as imagens têm que ser catalogadas, disponibilizadas, e outros sistemas web para estar disponível e mostrar no portal. E as imagens de drone também, junto com outros pesquisadores do INPE, tem que ser feito toda uma definição de uma missão. Esses pesquisadores vão em campo, como a Flávia provavelmente comentou, fazer a coleta, né, das imagens, e isso tudo também é processado, é construído um mosaico de imagens de drones, que é trabalhado com essas imagens em operações como realizar a transformada, caso necessário, e preparar para ser disponibilizada. Então, não é imediato, a imagem está pronta, ela é inserida no portal. Tem algumas etapas que têm que ser concluídas para essas imagens estarem disponíveis.
Perfeitamente. Não é algo trivial, fácil de ser feito, que qualquer um vai poder chegar lá e imputar. Talvez eu tenha entendido mal da primeira vez que eu falei com a doutora Flávia, essa possibilidade dessa interação com a comunidade deve ser referente a algum outro tipo de dado, talvez sobre população local ou alguma outra informação que seja pertinente. Seria isso, não? Talvez algumas linhas depois do projeto vão disponibilizar um ambiente que o pessoal consiga inserir essas imagens, fazer o processamento de uma maneira mais automatizada, isso bem no futuro. Mas existem outros projetos que a Flávia comentou, também chamado Metafavela, que a própria comunidade pode entrar e cadastrar os dados que elas têm disponíveis. Isso é feito via um portal web que também será lançado, chamado Metafavelas, e isso vai estar lá disponível. Mas com relação à comunidade, a ideia é que o portal do BDC Favela entre em contato justamente com os territórios, né, as favelas, e o pessoal indique com as imagens que eles querem que estejam lá disponíveis. A gente tem esse canal aberto justamente, que é o coração, né, do projeto. Então, a ideia, sim, é ter esse diálogo e de estar coletando as imagens e sempre em contato com a comunidade. Bom, o conceito foi demonstrado, é possível sobrepor as imagens. Quando que o portal deve ser colocado para trabalhar de forma operacional? E quais seriam os próximos passos aí? Vocês vão buscar mais imagens em alguma outra comunidade, fonte de estudo? Sim, eu acredito que a ideia tem algumas outras regiões que ainda estão sendo estudadas. Vai trabalhar na viabilidade, e com relação à data de lançamento, foi publicada essa primeira versão como prova de conceito para o workshop de computação aplicada do INPE, mas a ideia é que o portal esteja disponível no final de 2026, consulta para toda a população. Gabriel, qual que é a parte mais difícil de fazer isso? Porque isso não faz parte do métier do INPE, né? O INPE trabalha com dados de satélite. Se eu não estou enganado, essa foi a primeira vez que produziu alguma coisa unindo drone. Qual que foi a maior dificuldade que vocês tiveram para conseguir incorporar, fazer conversar essas duas tecnologias? Então, só uma contextualização, até onde eu saiba, existem outros projetos que começaram a trabalhar com isso, mas que eu saiba, nenhum foi no nível do que está tendo agora, né? Então, não tem até o momento, não tem um portal web para entregar imagens de drone. Existem projetos de gente que coleta dados de drone para fazer mapeamento, mas coisas assim bem mais nível de estudante, né? Tem um curso de sensoramento remoto aqui no INPE e tem alguns alunos que estudam e trabalham com isso, né? Mas a gente não está tendo tanto projetos, né? O laboratório Lab Drones nasceu no ano passado, se não me falha a memória, né? Então tem todo esse trabalho já bem aos poucos, mas já vinha sendo feito antes do projeto BDC Favelas. Sobre o trabalho, foi realmente um desafio trabalhar com isso, principalmente porque tudo que a gente já tinha feito de tecnologia, né, só um contexto, tanto eu quanto a Fabiana, antes do BDC Favelas, a gente trabalhava na equipe do Brasil Datacube como desenvolvedores do projeto, e fazer essa adaptação para lidar com dados de drone foi um desafio. Por exemplo, o próprio portal que a gente está apresentando, que é o BDC Favelas Explorer, existe o BDC Explorer, né, o portal para fazer o download e acesso aos dados do Brasil Datacube, que foi desenvolvido por mim e foi usado como ponto de partida para o portal do BDC Favelas Explorer. E fazer essa adaptação para dado de drone foi trabalhoso, porque o dado de drone é muito diferente, ele é muito mais pesado em questão de arquivo. A resolução espacial, ela exige que você lide com essa resolução. Então, por exemplo, no momento que a gente fez o primeiro teste de colocar imagem de drone no explorador, a gente já percebeu que o zoom que a gente usava no portal, de você dar zoom com o mouse, né, a rodinha do mouse, você vai ampliando e chegando na imagem, você trava, tem um limite, porque a gente estava trabalhando com imagem de satélite orbital, e daí não fazia sentido você ficar deixando a pessoa dar zoom infinito. Só que como a gente está trabalhando com o drone, que a resolução espacial é muito maior, a gente era obrigado a editar o código e tirar esse limite do zoom, para justamente você ver a resolução espacial do drone na sua magnitude, né? Você poder dar zoom e poder ver, por exemplo, os detalhes do canto de uma rua, né, na frente da fachada de uma casa para a rua ali, a calçada,
tudo mais, que você não conseguiria ver numa imagem orbital. Então, assim, teve esse trabalho, teve todo o trabalho no lado dos serviços. Então, todo o portal que a gente apresentou nesse trabalho, ele tem, além do visual, tem todo um lado de serviços web por trás para a gente fazer tanto da imagem no servidor chegar no portal web, né? Então fazer essa comunicação entre o banco, os serviços e a interface gráfica. E tudo isso teve que ser adaptado para lidar com as imagens de drone, até pelo tamanho, né? Um voo de drone, ele vai fotografando as imagens em sequências muito rápida. E ele tem muita sobreposição. Por exemplo, uma passagem de drone numa dada região, cada imagem de drone tem 85% de sobreposição para a próxima imagem. Porque então ele vai aqui, bem devagarinho. E você fazer um portal que está exibindo coisa de centenas de imagens de uma vez é muito pesado. Quando a gente estava de satélite é mais leve, porque é uma imagem muito grande para uma dada região. Então, isso também foi um desafio para a gente tentar desenhar isso no portal, né? Imaginando que tudo que está aparecendo para um usuário quando ele entra no portal tem que chegar no navegador do usuário, né? Então tem que fazer todo um trabalho no lado do serviço para entregar aquilo de forma dinâmica e também para não sobrecarregar o navegador do usuário, né? Ninguém quer entrar no portal, ele trava o seu computador porque está pesado demais, né? Então teve vários desafios em várias frentes, né? Seja no banco, que a gente teve que editar, a Fabiana, responsável pelo banco de dados também, teve que editar para entender a estrutura de dados dos mosaicos, né? E a diferença deles, por exemplo, o dado de satélite, tudo que a gente fazia no Brasil Datacubo, a gente estava trabalhando com grades, né? Então tem todo o conceito do cubo de ter imagens para a mesma área em vários tempos. O drone não tem isso, não tem grade no drone. As imagens estão soltas lá, então a gente tem que pensar numa estrutura de dados para organizar o dado que não fosse baseado em grade. Então teve tudo isso, desde da visualização até lá para trás no servidor, para a gente organizar, para ter os dados de drone funcionais no nosso projeto. É isso que eu fiquei imaginando, como sobrepor imagens de um drone com um satélite e elas estarem referenciadas direitinho na mesma posição. Você chamou a atenção para uma outra questão, a sobreposição de 85% de uma imagem para outra, e deve ter uma outra dificuldade também, porque o drone voando, ele tem angulações diferentes, alturas diferentes, então eu imagino a trabalheira que deu para que isso consiga conversar, né? E toda essa gama de dados, de informação, nós tivemos recentemente lá no INPE de Cachoeira Paulista, conhecendo um novo supercomputador do Instituto, e pudemos observar as máquinas que estão lá, que não são de supercomputação, mas são máquinas grandes, abrigando lá o Brasil Datacubo e outras fontes de dados do país. Aonde que está rodando esse BDC Favelas e onde vocês vão abrigar? E como é que vocês pretendem operacionalizar isso? Ele vai continuar sendo abrigado no INPE? Por enquanto, sim. Atualmente, como prova de conceito, ele está dentro de uma infraestrutura interna, da chamada DIOTG, dentro do INPE. Então, isso ainda está um acesso restrito, estamos trabalhando ainda nessa primeira versão, mas acredito que a ideia é manter dentro da infraestrutura do INPE. Apesar de ter uma colaboração com a UFBC e outras instituições, a ideia é manter dentro do Instituto. Ainda não sabemos em qual local realmente vai ficar depois em produção, como que isso vai ser mapeado, mas enquanto está funcionando dentro da nossa infraestrutura. Existe até uma demanda dele estar dentro da nossa estrutura, porque como a gente está falando de um portal que exibe imagens de satélite e imagens de drone, as imagens precisam estar no servidor que a gente está exibindo o portal. Se a gente colocar o portal em um lugar, porque as imagens vão ter que ficar aqui, a gente precisa de um servidor com terabytes de espaço para guardar todas as imagens, né? As imagens de drone, um outro desafio que eu acabei não comentando na pergunta passada, elas são muito pesadas também. Por exemplo, eu também faço parte de um projeto aqui no INPE chamado Harmonize, que também trabalha com imagem de drone, é um projeto de parceria com o Ministério, com a Fiocruz, e uma campanha de drone nova nossa é coisa de 1 terabyte de dado. Então precisa desse espaço de servidor para colocar esses dados, as imagens. Então tem também essa questão do volume de dados, né? E o portal precisa estar onde as imagens estão, para poder desenhar elas no portal de forma mais rápida, né? Se a imagem está em um lugar e o portal está num outro servidor,
para desenhar fica mais lento e acaba sendo muito complicado para o usuário tipo, entrar no portal e ficar esperando a imagem carregar. Claro, Então tem né? esse desafio também, né? Imaginando assim, a grosso modo, né? Não dá para você colocar no seu computador todas as imagens de satélite que o INPE armazena para casar com as imagens de drone que vocês estão armazenando. É. A de drone já está Não. numa estrutura conversando com o arquivo que o INPE já tem com o Brasil Datacuba. A gente só fica imaginando o tamanho dessa infraestrutura de dados que vai ser necessário quando esse projeto avançar para mais favelas, né? Nós temos 3 comunidades fotografadas nesse momento e, né, o número é ínfimo perto da quantidade de favelas que existem em São Paulo, só na grande São Paulo. O que vocês imaginam que pode sair de aplicação para esse portal? Vocês já vislumbram, assim, por exemplo, identificar quantos metros quadrados de área ocupada tem uma favela? Isso seria possível fazer, por exemplo, com inteligência artificial, dar um comando lá e um prompt, ela trazer quantos metros quadrados ocupa a favela A, B ou C? Uma das principais primeiros demandas do projeto foi justamente fazer esse acompanhamento da evolução da área das favelas usando o censuramento remoto, né? Até no discurso inicial do projeto tem toda essa questão de que não tem um mapeamento tão fino e tão preciso das favelas do estado de São Paulo e principalmente sua evolução com o tempo, né? A favela não é igual, sei lá, um estádio que não vai crescer em espaço. Ela vai crescer, vai evoluir de diversas maneiras e por causa de várias condições sociais da própria cidade, e a gente ter acesso à imagem de censuramento remoto, né, você ter a verdade da imagem vista de cima, você consegue ter esse dado mais preciso, né? Então, uma dos principais cores do projeto, desde a concepção, foi usar as verdades do censuramento remoto, né, de ver uma imagem de satélite e poder estimar isso de forma precisa, para a evolução no espaço, né, das favelas. Então, isso é um core do projeto. Isso. Eu acredito que o pessoal da FBC já está estudando como fazer isso usando as próprias imagens. Não sei como a gente está do lado do INPE, a gente tem um pouco de contato só com esse outro lado do projeto, mas tem gente trabalhando em cima disso, né? No próprio INPE eu sei que tem alunos do curso de censuramento remoto que trabalham com os dados do BDC Favelas, né? Então, provavelmente fazendo estudos em cima dele. Então, existe sim um potencial de fazer isso, né? Tanto sem IA quanto com IA. Tem um aluno que não me fala a memória que está fazendo com IA, mas eu não sei se é área de favela ou se é outra coisa. Mas é essa ideia ainda, né? Pegar o dado do censuramento remoto das áreas de favelas para, usando IA, fazer alguma coisa. Não sei qual que é o trabalho dele especificamente. A ideia é justamente pegar a dimensão, localização e estudar as favelas ao longo do tempo. Que a ideia é não ter só a informação dentro do espaço, mas ele é dinâmico, né? Então, trabalhar com essa evolução temporal. E até estamos trabalhando agora os próximos passos, os dados de temperatura, que é um outro estudo que também já tem dentro do Cefavelas, que é trabalhar a partir de ilhas de calor. Então, futuramente a ideia é trazer esse dado para dentro do BDC Favelas Explorer também. E uma dessas aplicações é isso, trabalhar com estudo, acredito que em São Paulo, até em outras regiões, e verificar essas ilhas de calor para algumas regiões, com os territórios, inclusive não só do Brasil, tem estudos com iniciativas até de favelas da Índia, por exemplo. A ideia é a gente ter esse paralelo também. Muito bacana, então, o projeto do BDC Favelas, o Brasil Datacube Favelas, que teve o seu conceito provado, está funcionando. O pessoal agora vai apenas trabalhar para torná-lo operacional até o ano que vem, 2026, reunindo dados de favela. O projeto tem a participação, tem a coordenação do Gilberto Ribeiro de Queiroz, da Karine Reis Ferreira, que é do Brasil Datacube, como foi citado, o Miguel Monteiro, que é o atual diretor do INPE, também coordena o projeto, e a Flávia Feitosa, lá pela Universidade Federal do Grande ABC, coordena pela parte do Cefavelas. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas informações e sucesso aí no trabalho, viu? Muito obrigado. Obrigada. Muito bacana, o programa Brasil Consciência continua falando de sensoriamento remoto. No próximo bloco, uma estudante do INPE, uma doutoranda, foi premiada na Espanha por um trabalho sobre
sensoriamento remoto com uso de inteligência artificial. Instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta. E a gente fala agora sobre mais um grande resultado produzido pela área de pós-graduação em sensoriamento remoto do INPE. O trabalho da doutoranda Brenda Rocha foi considerado o melhor artigo científico do 31º Simpósio de Inteligência Artificial e Processamento de Imagens e Sinais para o Sensoriamento Remoto, organizado pela Sociedade Internacional de Ótica e Fotônica no último mês de setembro, na Espanha. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Realmente eu não esperava, diante de tantos trabalhos incríveis que eu tive a oportunidade de assistir lá. Eu aprendi bastante, inclusive eu agradeço sempre TQ, FAPESP, TQMIC por ter me dado essa oportunidade de viajar. Eu nunca tinha saído do país, eu nunca tinha apresentado em inglês, em outra língua. E eu vi trabalhos incríveis e ter recebido essa notícia de melhor trabalho foi, assim, inacreditável, eu acho, porque realmente eu não esperava. O trabalho de Brenda uniu sensoriamento remoto e inteligência artificial para identificar áreas alagadas ao redor do rio Guaíba, no Rio Grande do Sul. A motivação foi a grande enchente que atingiu a localidade em 2024. Desde o mestrado, eu venho trabalhando com desastres, deslizamentos e inundações, e a partir do início da tese de doutorado eu já queria explorar inundações regionais de grande escala. Então, eu vim me aprofundando em 2023 mais sobre as ocorrências no Brasil. Em 2024, infelizmente, ocorreu esse grande evento no Rio Grande do Sul. E aqui no INPE nós realizamos uma grande força-tarefa para realizar o mapeamento dessas áreas atingidas. E com a disponibilidade desses dados e a extensão, a grande extensão de área atingida, nós resolvemos explorar essa área a partir do uso de inteligência artificial para tentar mapear essas áreas mais rapidamente. Então, essa foi a grande motivação do trabalho. Eu acho que ele foi premiado devido à sua grande utilidade, devido à quantidade de desastres que ocorrem e vem ocorrendo, vem aumentando. E com o desenvolvimento dessas metodologias, vai ficando cada vez mais fácil, a gente produzir mapas emergenciais que identifiquem as áreas atingidas. Então, eu acho que o trabalho foi premiado justamente por isso, por ele ser útil em questão emergencial. Alguma relação com esse trabalho que o INPE faz, que a gente está vendo atrás de você, a Carta Internacional de Desastres? Total. Já faz alguns anos que eu trabalho como voluntária do Charter e é uma grande possibilidade para nós, pesquisadores, nos aprofundarmos nesse mapeamento de áreas atingidas quase em tempo real. Então, o Charter sempre foi minha motivação desde do mestrado. E o objetivo principal é otimizar esse mapeamento de áreas, porque normalmente as áreas atingidas são muito extensas e demora bastante tempo para a gente realizar o mapeamento dessas áreas, aquele mapeamento manual. Então, com o uso da inteligência artificial, a gente consegue otimizar esse mapeamento utilizando algoritmos, então o trabalho ele fica um pouco mais rápido. Não é excluído a necessidade de um especialista analisando essas áreas, porque a inteligência artificial em si ela nos ajuda, mas ela não anula a necessidade de uma visão real de um analista, porque pode ser que o algoritmo acerte, pode ser que ele erre na identificação de áreas atingidas. Mas ele é um grande avanço para a gente que trabalha com essa vetorização manual. Porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a área atingida foi estadual.
Então, para realizar esse mapeamento estadual, demora muito tempo. Então, com a utilização desses métodos de inteligência artificial, processamento digital de imagens de satélite, a gente consegue otimizar esse processo. Então, o que demoraria muitas horas, agora demora 1 2 horas para você realizar um mapeamento de área atingida. Então, essa é a grande vantagem da inteligência artificial. Não anula a necessidade de um especialista, mas otimiza o processo. Porque ele é meio que o algoritmo, assim, em simples palavras, ele dá alguns alertas. Então, na maioria desses alertas, é real a existência de desastre. Pode ser que um alerta ou outro não seja real, seja um erro. Mas aí já ajuda a gente a otimizar o processo. Para o mapeamento manual, normalmente quando a gente vê apenas uma imagem colorida, uma fotografia, é mais difícil você identificar áreas atingidas. Então, quando a gente utiliza a imagem de satélite, é possível você identificar uma grande área e o algoritmo ele já processa toda essa área para a gente. Então, ele vai dar algumas classes, né? E ele vai dizer se a área foi atingida ou não. O nosso papel é identificar se essas áreas que ele classificou como atingidas são reais ou não. Daí a necessidade de um especialista. Isso já vinha sendo feito de alguma maneira? Essa aplicação da inteligência artificial que você desenvolveu, ela já vinha sendo usada em algum outro processo? Ou você criou algo novo aqui dentro do INPE? Alguns alunos já vêm aplicando algumas técnicas de machine learning e deep learning para classificação de imagens, para identificação de desmatamento, para identificação de deslizamentos, mas essa parte de inundações, pelo menos aqui no sensoriamento remoto, eu e outro aluno do laboratório, a gente vem se especificando quanto a isso. Não foi algo novo que eu propus em relação à metodologia, foi algo novo em relação à aplicação na minha área de estudo, porque o principal objetivo é justamente identificar essa expansão e retração da água ao longo do ano. Então, eu acho que o diferencial do trabalho foi esse. Nós pegamos uma série temporal de dados do ano de 2024 e analisamos os picos de inundação. Então, observamos alguns rios, quais são os meses que eles expandem, quais os meses que eles se retraem. E daí, a partir dessa análise temporal, a gente consegue identificar os meses mais propícios, os meses menos propícios, as áreas mais atingidas, as que podem ser mais prejudicadas, enfim. E agora, esse trabalho foi só o início, né, do desenvolvimento da minha tese. Eu analisei apenas o ano de 2024, mas agora nós já estamos analisando esse ano de 2025 e também analisamos o ano de 2017, que ocorreu um evento parecido de inundação na região. Não foi tão extenso quanto o ano de 2024, mas todos esses dados de 2017, 2024, de 2025 ajudam o algoritmo, ajudam a inteligência artificial a aprender mais sobre a área e, com isso, ser mais assertivo. Porque essa eu acho que é uma das principais características dos algoritmos de Deep Learning. Eles precisam de muitos dados para serem treinados, para conseguirem identificar as áreas atingidas de forma mais assertiva. Então, quanto mais dados nós temos, a classificação em si vai ser mais correta. Então, o que nós estamos fazendo coletando os dados de 2017, os dados de 2025 e treinando o modelo para que ele possa ser ainda mais assertivo quanto à identificação de áreas atingidas por inundações. Então, se em 2026 ocorrer algum evento parecido, o meu modelo já vai estar treinado, então ele já vai conseguir identificar de forma mais rápida essas áreas atingidas por inundação. Qual que foi a maior dificuldade de aplicar inteligência artificial para identificar áreas que foram alagadas? A maior dificuldade em si, para mim, foi a aplicação do método, porque ele requer um conhecimento
bem específico. Então, é necessário você entender como funciona o algoritmo, os parâmetros necessários, ali aplicados para os meus dados. Então, eu estou trabalhando com dados de satélite, que são mais específicos, são dados de radar, dados de elevação, que eles requerem um conhecimento único em relação à aplicação de qualquer método. Então, a minha maior dificuldade mesmo é a aplicação dos algoritmos nos meus dados. Então, isso requer vários meses de estudo em relação à parte matemática, a integração dos dados, a aplicação em Python, exige conhecimento de programação, computação, de sensoriamento remoto e também conhecimento mais do ambiente em si, né? Quais são as variáveis, a parte pluviométrica, enfim. Existem vários fatores que são necessários para você criar um modelo que seja mais inteligente. Então, aqui é uma imagem adquirida do estado do Rio Grande do Sul, de uma parte, de uma das áreas atingidas por inundação. Então, aqui a gente observa o Lago do Guaíba e a água se expandindo, né, para as laterais. Então, daqui nesse mesmo período do ano, né, a enchente atingiu também aqui é em Canoas. Então, a gente observa a água em toda essa área, essa região urbana aqui do município. Tanto essa parte aqui mais urbanizada, quanto essas partes mais isoladas. Então, a gente observa aqui Canoas, Porto Alegre também. Aqui foram as áreas atingidas. Então, a gente observa aqui o lago, né, que a água ela foi se expandindo aqui nessa região. E o modelo que você desenvolveu, ele pode dar a inundação em área ou em volume de água? Qual que é a informação que pode tirar? Perdão. Qual é a informação que a gente consegue tirar do modelo? A gente vai conseguir identificar, a gente vai conseguir obter uma informação em área. E volume, aí é uma coisa mais específica, porque aqui no caso a gente só está trabalhando com dados de satélite e algumas informações de alagação também. Mas para a gente ter essa informação de volume, aí seria algo mais específico que necessitaria de um trabalho em campo. E aqui no INPE, né, no meu caso, eu estou trabalhando só com as imagens. Bem bacana. E pelo que você está falando, a inundação de 24 foi muito maior do que a 17. Foi. Esse resultado de 2017 ainda está sendo processado e de 2025 também, mas ele com certeza vai ser publicado, né, quando tiver sido finalizado, mas até agora em 2024 foi mais preciso. Estamos vendo aqui na lateral alguns logos do INPE, né, do Digital Globe ali mais abaixo. Esse estudo está disponível para, por exemplo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, para órgãos competentes poderem analisar esses eventos que você estudou? Com certeza, essa área de estudo, a análise dessa área de estudo, ela teve parceria de várias agências aqui no Brasil, inclusive da Defesa Civil, na época. Então, o INPE ele trabalha em conjunto com essas agências, então a gente vai mapeando essas áreas e disponibilizando. Qualquer usuário pode ter acesso a essas imagens de áreas atingidas, basta ir no site do Charter, e aqui terão vários mapas, né, de vários municípios atingidos. No caso do meu estudo, o artigo ainda não foi publicado, mas essa foi a área de estudo em si. Então, eu consegui trabalhar com a área de biologia. O que esse produto pode ajudar, por exemplo, na questão urbana, do planejamento urbano e na prevenção de novos desastres, de novos desabrigados, de novas vítimas? A questão dos desastres é interessante porque, normalmente, nos lugares onde não ocorre algum tipo de desastre, deslizamento, inundação,
em um ano, podem ser atingidos novamente e nos anos seguintes. Então, a área que foi atingida, ela tem uma probabilidade alta de ser atingida novamente nos anos seguintes. Então, você analisando essas áreas em espaços de tempo, nos anos anteriores, a gente vai identificando qual o comportamento da água nessa região. Então, a gente passa a identificar os meses, a gente passa a identificar as áreas que são mais propícias ou não, as regiões urbanas que estão adequadas ou que estão indo muito adentro das áreas que podem ser atingidas. Então, é essencial a gente trabalhar essa região ao longo do tempo, porque a gente vai identificando os padrões das ocorrências, identificando quais são as áreas que são mais prováveis de serem atingidas. E a parte do meio urbano também é muito importante de ser analisada, porque a inundação em si, ela é um evento natural, na maioria dos casos. Então, o rio, ele tem os seus picos de inundação no período do ano, dependendo da quantidade de chuva. Então, existe uma área que ela é provável de ser inundada ou não, e muitas vezes a parte urbana ela vai adentrando essa área que pode ser atingida por inundação ou não de forma natural. Então, isso é outra questão a ser discutida, porque existem áreas que realmente não deveriam ser habitadas, mas infelizmente são. Então, quando a gente olha essas áreas ao longo do tempo, a gente consegue fazer essa análise espacial, a gente acaba identificando as regiões que não deveriam ser habitadas, ou as regiões mais propícias à expansão da urbanização, e a gente passa a identificar também como aquele rio funciona em relação ao período seco, ao período cheio. Então, o sensoriamento remoto em si, a análise de imagens de satélites, é essencial para o planejamento urbano, porque a gente consegue identificar as áreas que são propensas à expansão urbana e as áreas que não deveriam ser habitadas devido a essas condições naturais dos rios. E com a escolha do teu trabalho, o que o simpósio lhe ofereceu? Qual vai ser a sua premiação? Eu ganhei 1 ano de parceria, com os dados disponibilizados pela SPI, no caso são lidos, artigos. Eu também ganhei o prêmio em dinheiro e um certificado, de premiação, que ele já é bem válido caso eu queira para o meu ambiente de trabalho em si, caso eu queira concorrer a outras vagas de emprego e tudo mais. Então isso vai ser bem positivo pra gente. Um grande incentivo para a sua carreira científica. Você está em que ano do seu doutorado? Eu estou no 3º ano de doutorado. Eu tenho grande apoio do meu professor, dos meus amigos de laboratório. Então, aqui a gente aprende junto. Eu trago uma questão, todo mundo tenta resolver. Eu posso ter acesso a outros professores. Então, aqui é um ambiente perfeito para quem quer crescer mesmo na pesquisa. Então, claro, existem muitos desafios, mas aqui a gente é incentivado mesmo a progredir. Então, a participação, a possibilidade de eu ter viajado, ter conhecido outras pessoas e eu vi gente interessada no meu trabalho, foi uma grande motivação para mim, como aluna aqui de INPE, e eu espero trazer mais novidades, e mais produtos que possam ser úteis mesmo na identificação de áreas atingidas por desastres. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.